Fala galera do canal Elite Oculta! Antes de começar o vídeo, galera, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu novo canal, Fael Portinari. O link está aqui na descrição. O último vídeo que eu lancei aqui foi treinamento The Walking Dead com a iSoft para o apocalipse zumbi. E o vídeo tá muito insano. Então, confiram um trecho do vídeo. 1, 2, 3 e vai! Caralho, acabou! Então você que é fã do canal Elite Oculta, não se esqueça de vir aqui no canal Fael Portinari, assistir o último vídeo, se inscrever e deixar o like, porque toda semana vai estar saindo vídeo aqui no canal. E agora, vamos para o vídeo. Olá, o meu nome é Franciele, sou de Osasco, São Paulo, e vou contar aqui um relato que aconteceu com a minha mãe há mais ou menos uns 30 anos atrás, na cidade de Caldas, Minas Gerais, em um pequeno bairro da região. Esse bairro antigamente era super pacato, pois era um bairro novo e afastado de outros bairros mais movimentados. E às vezes era raro de se ver pessoas nas ruas após as 8 horas da noite. E por isso, a minha mãe conta que desde pequena sempre via assombrações e coisas sobrenaturais. Mas isso é história para um outro relato, pois o que ela viu dessa vez não foi algo espiritual, e sim bem material. Ela conta que os seus pais compraram uma casa naquele bairro, a preço de banana. Como eu disse, o bairro era bem afastado da cidade. Ali era bem mato, e o lugar nem energia elétrica ainda tinha. Assim que eles mudaram, eles logo notaram que na rua só haviam 3 casas com moradores. Uma dessas casas ficava ao lado da casa da minha mãe, onde morava um homem bem estranho. E a outra casa ficava na esquina, onde morava um casal de idosos. O restante da vizinhança eram só lotes vagos. Certa vez, a minha mãe e uma prima voltavam da aula. E assim que passaram em frente à casa da esquina que morava o casal de idosos, a senhora que morava ali chamou as 2 meninas. Aquela senhora se apresentou como Dona Inês, e ela disse para minha mãe que ela e a sua família precisariam mudar dali urgente, pois ninguém conseguia morar naquela casa. A minha mãe questionou o porquê, e ela disse que o vizinho ao lado se transformava em bicho em noites de lua cheia, e atacava quem quer que cruzasse o seu caminho. A Dona Inês pediu para minha mãe não deixar esse assunto chegar até o homem, pois ele só respeitava ela e o seu marido porque os dois são de idade e vivem ali há muito tempo. Mas todos que se mudavam para a casa que a minha mãe morava não ficavam ali por muito tempo. Assim que chegamos em casa, a minha mãe contou toda a história para minha avó. Mas ela não acreditou, achou que essa Dona Inês estava caducando devido à idade. Bem, se passaram algumas semanas. E o pai da minha mãe, no caso meu avô, precisou de um enxada emprestada para tirar um mato do quintal da casa e pediu para esse vizinho. O mesmo se apresentou como Sebastião e emprestou a enxada para o meu avô. Logo meu avô disse que devolveria no dia seguinte e Sebastião lhe alertou para ele não esquecer, pois ninguém ficava devendo-lhe algo. Meu avô achou isso meio estranho, mas deixou para lá. No outro dia, ele precisou trabalhar e disse para minha avó devolver a enxada para o vizinho e agradecê-lo. E assim a minha avó o fez. Ela foi até a casa do Sebastião e o chamou. Ele logo apareceu com aqueles olhos bem inchados. A minha avó perguntou se ele não dormiu bem à noite. E ele disse que tem um grande problema com insônia. Minha avó estava na frente do cercado da casa do Sebastião. E ela notou que em seu quintal havia várias galinhas parcialmente devoradas, com sangue e penas para todos os lados. Ela, bem assustada, perguntou o que aconteceu, e ele disse que durante a noite entrava uma raposa ali e atacava as suas galinhas. A minha avó, na inocência, disse ao Sebastião que a Dona Inês falava para a sua filha e a sua sobrinha que ele se transformava em bicho. Mas vamos levar na brincadeira, né? Afinal, ela é uma senhora de 80 anos. A expressão na cara do Sebastião mudou.
Ele disse que tentava ser uma boa pessoa, mas era só alguém novo se mudar e começavam a rolar fofocas com seu nome, e ele odiava isso. Ele falou no tom agressivo, e a minha avó ficou assustada com a grosseria repentina do homem, e foi embora meio que assustada. Naquela noite, que por sinal era noite de lua cheia, nem a minha mãe e nem os seus pais conseguiram dormir. Eles começaram a ouvir uivos bem altos e vários latidos de cachorros. A minha mãe, que tinha por volta dos 13 anos de idade, olhou pela janela da sala e ela jura que viu uma criatura enorme semelhante a um porco do mato. E aquilo arrastava grandes correntes pela rua de terra, e vários cachorros cercavam a criatura, mas aquilo não se intimidava com os cães. Uns 10 minutos depois, a minha mãe e os seus pais ouviram 2 disparos de espingarda, mas ninguém teve coragem de ir lá ver o que era. No outro dia cedo, a polícia foi até a casa da minha mãe, para saber se os meus avós haviam escutado algo durante a noite, pois a dona Inês e o seu marido haviam sido assassinados. Alguém invadiu a casa do casal e os atacou fatalmente. O mais interessante é que não parecia ser um assalto, pois o sujeito não levou nada contigo. Os meus avós relataram que ouviram cachorros latir e, em seguida, 2 disparos. A polícia confirmou que foi encontrado 2 cápsulas de balas disparadas pelo marido da Inês, próximo à cena do crime, e também havia muito sangue, que provavelmente seria do agressor. O que quer que tenha entrado ali na casa da dona Inês matou ela e o seu marido estrangulado, mesmo depois de receber 2 tiros. Certa noite, alguns garotos que brincavam ali pela rua chamou a minha mãe e a sua prima para irem roubar galinhas no vizinho. Naquela época se fazia muito isso, pois as condições eram bem precárias. A minha mãe, com muito medo desse vizinho, disse que não ia, pois ela acreditava que aquele homem se transformava em bicho. O galinheiro ficava no quintal do vizinho, quase sem iluminação alguma. O galinheiro era bem alto, e as galinhas ficavam na parte de cima. A frente do galinheiro era aberta, e havia apenas uma escadinha bem atrás, aonde se subia para pegar as galinhas. Então, alguns garotos ficaram no muro, enquanto outros pegavam as galinhas e entregavam para os garotos de cima do muro colocarem no saco. Mais tarde, por volta das 8 da noite, o Sebastião chegou em casa e deu falta das galinhas. Ele logo colocou a culpa na minha mãe e na sua prima, e foi até a casa dos meus avós tomar satisfação. A minha avó logo entrou no meio da briga, e o Sebastião começou a ofender a minha avó com palavras de baixo calão. O pai da prima da minha mãe, que chamarei aqui de Marcos, estava com o meu avô no momento da discussão. O meu avô e o Marcos partiram para cima do Sebastião. Sebastião pegou os 2 pelo pescoço e os levantaram a 30 centímetros do chão. Levantou um em cada braço e depois os arremessaram a uns 3 metros à frente. Meu avô ficou pasmado, pois de onde aquele homem tirava tanta força, sendo que o meu avô e o Marcos eram homens fortes. Rapidamente eles se levantaram e partiram novamente para cima do Sebastião. Logo em seguida, o Sebastião tirou a camisa e o meu avô retrocedeu. Sebastião estava com 2 curativos próximo ao abdômen, o que provavelmente seria a marca de 2 tiros, os mesmos tiros que o meu avô e a sua família ouviram algumas noites atrás. Meu avô chamou Marcos e os 2 rapidamente recuaram e entraram para dentro de casa. Sebastião logo gritou, ameaçando todos, dizendo que isso teria troco. Naquela mesma noite, sabendo dos perigos, o meu avô e a sua família iriam para a casa do Marcos até conseguirem se mudar dali. Enquanto pegavam algumas coisas pessoais, por volta de 10 da noite, todos ali na casa começaram a ouvir aqueles mesmos uivos que ouviram noite antes. A minha avó logo trancou toda a casa, mas aquela coisa que estava lá fora conseguiu pular o cercado e entrar com muita facilidade. Aquele ser monstruoso estava rodeando a casa, caminhando
e dando uma risada muito sinistra com um tom muito grave. O meu avô olhou pela janela e o que ele viu, ele relata que não era desse mundo. Aquela criatura era o próprio demônio. Para resumir aqui e poupar os detalhes para vocês, a criatura sem sombra de dúvidas era um lobisomem. Aquilo tinha pelos escuros e deveria medir uns 2 metros de altura. Porém, andava encurvado e também tinha um focinho de cachorro. Esse focinho era curto e os seus olhos eram amarelados. Meus avós não tinham telefone para ligar para a polícia. Então o meu avô e o Marcos pegaram facões para se defenderem caso aquilo entrasse na casa. Aquela criatura chegou na porta da frente da casa e começou a dar fortes socos e chutes para arrombá-la. A minha mãe conta que a criatura começou a gritar e a falar com uma voz bem semelhante à voz do Sebastião, porém era muito mais grave. Aquilo ria e xingava o meu avô e a minha avó em alto e bom tom. Dizia que iria entrar e matar todos ali dentro de casa. Nesse meio tempo, a minha avó acendeu o fogão e colocou várias panelas com água fervendo. Depois de uns 10 minutos, o meu avô abriu a janela da cozinha. A criatura ouviu o barulho e foi correndo até lá. E assim que aquilo chegou embaixo da janela, a minha avó tacou água fervendo naquilo. O meu avô e o Marcos também jogaram água fervendo naquilo, pois todos estavam com panelas com água quente. Naquela mesma hora, subiu um fedor horrível de cachorro molhado por todo o lugar. Aquilo deu vários gritos de dor e saiu andando cambaleando. O Marcos aproveitou a brecha e saiu para afrontar a criatura, lhe desferindo vários golpes de facão. A criatura, muito ferida, conseguiu pular o muro dos fundos da casa, que dava para um terreno baldio. O Marcos, achando que a criatura provavelmente estaria morta, não foi lá verificar. Todos entraram para dentro de casa e passaram a noite rezando. No dia seguinte, o meu avô e o Marcos foram lá nesse lote para ver o corpo da criatura. Porém, já não havia mais nada lá. A minha mãe e os meus avós se mudaram dali naquele mesmo dia. Quanto ao Sebastião, ele nunca mais foi visto naquela cidade. Depois de uns 5 anos, alguns amigos do meu avô diziam que o tal Sebastião estaria morando em um outro bairro bem afastado da cidade, e que ele agora estava mexendo com magia negra, e a sua aparência era bem deformada, pois parecia ter várias escoriações de queimaduras por todo o corpo. Bem, este é o relato da minha mãe. Contei com as palavras dela, sem tirar e nem acrescentar nada. Espero que gostem. Boa noite. Boa noite a todos. Podem me chamar aqui pelo nome fictício de Vanessa. Sou caminhoneira há algum tempo aqui no estado de Santa Catarina. E exatamente por este motivo não poderei me identificar, pois sou muito conhecida aqui na região. Não quero ser taxada de louca, se é que vocês me entendem. Bem, pelo menos aqui no canal, eu sei que a minha história vai ser bem respeitada pela maioria de vocês. Assisto o canal há algum tempo. Este fato foi crucial para tomar coragem e enviar o meu relato, pois confio na autenticidade do canal. Bem, vamos lá. Me chamo Vanessa e atualmente tenho 41 anos, mas na época do ocorrido eu tinha apenas 35. Certo dia, estava fazendo o trecho de Santa Catarina a São Paulo. Nesse dia, eu estava super abalada emocionalmente, pois havia descoberto recentemente um caso do meu marido com um amante. Bem, terminamos o nosso casamento de 8 anos e dei entrada na separação. Eu já tinha um filho de 10 anos na época, mas a criança não era do meu marido, e sim do meu ex-namorado. Quando eu me casei, o menino tinha 2 anos de idade. E após a separação,
o menino ficou na casa da avó. Bem, nesse dia eu seguia sozinha por esse trecho, pois a minha companheira de viagem adoeceu e não pôde viajar comigo. E como eu trabalhava terceirizada, eu não tinha escolha a não ser aceitar a viagem. Ao longo do trajeto, parei em um posto de gasolina para abastecer e comer algo. Sentei-me no balcão da lanchonete e fiz o meu pedido. Enquanto estava comendo, um homem muito lindo e até bem vestido sentou-se do meu lado e puxou conversa comigo. Conversa vai e conversa vem, até da hora de ir embora. Me despedi do homem e saí da lanchonete. Assim que liguei o caminhão, ali estava ele. Então abaixei o vidro para ver o que ele queria. E ele me pediu uma carona. Disse que morava na cidade vizinha e não queria andar até lá, que apesar de ser perto, já eram 2 da manhã. Não sou de dar carona para estranhos, mas algo naquele homem me atraiu bastante. Então dei carona para ele. A cidadezinha era realmente perto. E 10 minutos depois de sair do posto, chegamos ao trevo. Ele apontou uma esquina ali no trevo e me pediu para parar o caminhão e logo em seguida desceu. Logo me assustei ao perceber que ali era um muro de cemitério. Chamarei o homem aqui no relato de Gabriel. E logo perguntei: como você tem coragem de ficar aqui? Suba aí no caminhão, eu te levo em casa. Não me importa que seja longe. Eu disse isso com medo de deixar ele ali. Ele disse que morava a 2 quadras do cemitério, mas se não fosse incômodo, ele aceitaria sim a carona. Contornei o cemitério com o caminhão, e 2 quadras logo à frente, ele pediu para parar. Estávamos em uma rua de terra, com poucas casas na rua, e a casa dele ficava no fim da rua, onde só tinha mato. Muito me admirei que um homem bonito e elegante como aquele morasse em uma casa simples e humilde. Bem, só para deixar claro, não sou nenhuma interesseira. Em seguida, ele me convidou para entrar e disse que no mínimo o que poderia fazer era me oferecer um café. Bem, como eu estava precisando de alguém para conversar e tomar um café, eu aceitei o convite. Eu me diverti muito com Gabriel. Além dele ser maravilhosamente lindo, nós tínhamos muita coisa em comum. Assim como eu, ele não tinha sorte com relacionamentos, pois segundo ele, toda mulher que ele arrumava desaparecia de sua vida muito rápido. Ele gostava das mesmas músicas que eu, e também gostava dos mesmos filmes que eu gostava, que eram filmes de terror. Ele também tinha a minha idade, e quando eu o olhava, eu sentia que estava apaixonada. Por volta de 3 da manhã, eu agradeci a companhia e disse que precisava ir embora. Ele se aproximou de mim e tentou me beijar. Eu virei o rosto e disse que não estava pronta para me relacionar com ninguém ainda, pois, como eu havia lhe falado, eu saí de um casamento recentemente. Ele me pediu para mim olhar nos olhos dele e dizer se de fato eu não queria o beijar. Eu logo olhei diretamente em seus olhos e juro que vi o seu olho mudando de cor e ficando em um tom amarelado. Era como se eu estivesse hipnotizada, pois me subiu um desejo profundo por aquele homem. Então começamos a nos beijar e logo fomos para a cama. Naquela noite, cheguei ao êxtase do prazer. Nunca tive tanto prazer durante o sexo em toda a minha vida. Pouparei vocês dos detalhes e fica pela imaginação de cada um. Bem, no outro dia logo cedo, acordei e não vi Gabriel no quarto. Mas na cômoda, ao lado da cama, tinha um bilhete que Gabriel havia deixado para mim, que dizia o seguinte: minha princesa, por favor, vá embora. Tenho medo de me apaixonar por você, mas não quero lhe fazer mal. Carrego uma maldição comigo. Você não é a primeira vítima que trago para essa armadilha, e nem será a última. Porém, diferente das outras garotas, você sobreviveu. Sobreviveu porque você não é fraca como as outras mulheres. Você foi especial para mim, doce, meiga, gentil e ousada. Por favor, vá embora.
Não quero que seja uma presa dessa criatura miserável. Assim que li isso, fiquei decepcionada. Bem, o que eu entendi dessas palavras era que eu estava levando um fora. Logo pensei, desgraçado maldito, nem teve coragem de olhar em minha cara e dizer isso. Era por volta de 7 da manhã, então entrei no caminhão e dei partida. Assim que saí com o caminhão pela subida da rua estreita de areia, as pessoas das casas vizinhas que ficavam a uns 500 metros da casa de Gabriel saíam para fora de suas casas e ficavam todos me observando. A única coisa que pensei foi: essas pessoas devem estar olhando o caminhão e pensando: como eu entrei com o caminhão nessa rua que só tem barro? Bem, deveria ser isso. Mas não dei muita importância, pois estava muito chateado com Gabriel. Saí daquele lugar e continuei o meu trajeto para São Paulo. E depois de 3 dias, retornei por aquele mesmo trecho. Era por volta de 2 da manhã e eu estava tão iludida pelo Gabriel que cometi um ato de loucura e fui até a sua casa. Entrei em sua rua com o caminhão de ré, pois em outra vez eu me dei muito trabalho de virar o caminhão e sair daquela rua. Na casa de Gabriel estava tudo apagado. Como eu sabia que ele morava sozinho, eu entrei para lhe fazer uma surpresa. Claro que também considerei a hipótese dele não estar em casa. A porta da frente estava trancada, então dei uma volta na casa e fui até a janela do seu quarto, para ver se ele estava dormindo. A janela era um vitrô que ficava entreaberto e tampado por um pano que ele usava de cortina. Assim que cheguei nessa janela pelo lado de fora da casa, eu escutei gemidos muito alto. Eu já sabia o que era, mas minha decepção foi tanta que puxei um pouco a cortina pelo lado de fora e olhei com meus próprios olhos, só para ter certeza que era isso mesmo. A lua cheia brilhava intensamente no céu, clareando consideravelmente o local. E sim, era exatamente o que pensei. Gabriel estava com outra mulher e eles transavam intensamente. Eu fiquei tão decepcionada que nem tive forças para sair dali. Logo sentei no chão e comecei a chorar. Me senti um lixo. Nunca tive sorte no amor. E realmente, homens não prestam. Estava reunindo forças para ir embora dali, quando de repente escuto a mulher gritando desesperadamente. Fiquei sem entender nada. Os gritos duraram uns 5 segundos, seguindo de um alvoroço semelhante a uma luta corporal. Em seguida, ouvi um estalo bem alto, como se quebrasse um cabo de vassoura ao meio, e os gritos pararam de repente. Agora eu estava ouvindo barulhos de dentes mastigando algo com muita ferocidade, semelhante a um cachorro faminto comendo carne. Assustada, olhei pela janela e cometi o maior erro da minha vida. Assim que olhei, eu vi a mulher com o pescoço quebrado, sendo devorada por uma criatura demoníaca. Aquilo era um cachorro enorme, com dentes enormes, e o corpo com uma pelagem escura e curta. Mas na parte da cabeça, aquilo parecia ter uma crina de cavalo. A criatura mordia o corpo sem vida da mulher e sacudia com os dentes, e arrancava grandes pedaços de carne do seu corpo. Não consegui me conter e dei um grito. Mas aquilo deu um urro no exato momento que eu gritei. Em seguida, a criatura me olhou diretamente nos olhos e eu pude ver que eram os mesmos olhos amarelos de Gabriel. Aqueles olhos que me hipnotizaram. Sim, aquela coisa era Gabriel. Em seguida, aquilo saiu correndo do quarto com muita fúria. Eu sabia que a criatura ia dar a volta na casa ao meu encalço e com certeza seria o meu fim. Eu tinha que correr. A minha sobrevivência dependia disso. Reuni todas as minhas forças e saí correndo desesperada antes que aquela coisa desse a volta na casa e me alcançasse. Saí correndo daquela casa e antes de entrar no caminhão, olhei para trás e vi aquele demônio vindo com toda velocidade em minha direção. Entrei rapidamente e liguei o caminhão e comecei a buzinar para chamar socorro e para afastar aquilo. Mas naquela rua deserta e escura, seria impossível alguém aparecer. Assim que liguei o caminhão, mal esperei ele esquentar e saí dali.
Como eu havia falado, na rua tinha um pequeno aclive, e na hora de subir com o caminhão, ele estava perdendo as forças, mesmo eu na primeira marcha. O caminhão parecia não sair do lugar, era como se algo puxasse ele para trás. Pode parecer inacreditável, mas eu tive a ligeira impressão que a parte traseira do caminhão se levantava. Olhei pelo retrovisor e aquela coisa puxava o caminhão com muita força. Engatei a ré com tudo, era a minha única opção, e senti o caminhão passando por cima da criatura. Eu pude ouvir um grande estalo de ossos. Não cheguei a passar com o caminhão todo por cima daquilo, pois se eu continuasse com a ré, eu entraria dentro do mato no fim da rua. Mas eu sabia que aquela coisa estava presa embaixo do caminhão e provavelmente estaria morto. Bem, se não estivesse morto, iria estar agora, pois eu engatei a primeira marcha e saí dali terminando de esmagar a criatura presa lá embaixo. Novamente, ouvi os barulhos de ossos se quebrando, mas dessa vez mais fraco. Passei rapidamente pelo trevo e fui até o ponto policial que ficava próximo de um posto de gasolina. Passei as coordenadas do local para os policiais e rapidamente o local se encheu de viaturas. Eu estava em choque e só fiquei sabendo da notícia oficial no dia seguinte. Bem, a polícia identificou o suspeito por outro nome diferente do que ele havia me passado. Mas isso não importa, pois o que me deixou traumatizada foi que a polícia não encontrou o corpo do suspeito no local. Ele havia fugido, mas como? Eu tinha certeza que eu esmaguei o seu corpo com um caminhão. A polícia também encontrou ossadas de no mínimo 9 mulheres enterradas em seu quintal. Ele também foi atribuído a outros crimes de desaparecimento de mulheres e crianças ali da região. Ele mantinha relações sexuais com a vítima e depois as matava e devorava partes do corpo. Os vizinhos distantes desconfiavam que ele se transformava em bicho. Por isso, todos ficaram me olhando naquele dia que eu saí da casa dele. Mas mesmo suspeitando que ele virava bicho, ninguém o atribuiu a essa série de crimes. Meu Deus, aquele monstro ia fazer o mesmo comigo. Eu fui burra, muito burra de dar carona e ir para a cama com um desconhecido. Aquele bilhete que me deixara foi um alerta claro para mim ir embora e nunca mais voltar ali. E eu interpretei de outra forma. Parece surreal tudo isso, mas até hoje eu faço tratamento com psiquiatra. E o mesmo me considera louca por eu sempre insistir na mesma história que fui atacada por um lobisomem. O psiquiatra atribui que a minha mente criou essa ilusão do lobisomem devido ao trauma que passei. Como se fosse a história da Chapeuzinho Vermelho, que na verdade a pobre garota foi estuprada e a sua mente, para amenizar o caso, atribuiu a imagem do estuprador a um lobo mau. O meu conselho para vocês, amigos do canal, é muito cuidado com quem vocês dão carona. Boa noite. Boa noite a todos do canal Elite Oculta. Me chamo Dejaí e o que vou relatar aqui aconteceu comigo há mais ou menos 30 anos atrás em uma viagem que fazia de Minas Gerais até Rondônia. Sou caminhoneiro aposentado e na época eu tinha lá os meus 40 anos de idade. Bem, como todos sabem, a maioria dos caminhoneiros é cheio de rolos. É uma mulher em cada estado do Brasil. Bom, o meu caso não era para tanto, mas eu deveria ter umas 4 mulheres aí pelo Brasil afora. Lá para os anos 80, eu trabalhava transportando peça da Fiat de Betim, uma cidade próxima a Belo Horizonte. E desta cidade eu ia até o estado de Rondônia. Trabalhava terceirizado. E meu sonho era juntar dinheiro para comprar o meu próprio caminhão. Se eu conseguisse tal feito, eu deixaria de ganhar uma mixaria para ganhar até 20 vezes mais. Porém, o meu dinheiro ia todo embora com mulheres e vícios.
Em 1988, eu conheci uma mulher da vida, termo que se referia a prostitutas na época. A conheci em um prostíbulo, bem próximo à Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. Ela se chamava Conceição. Era uma morena linda, de uns 27 anos de idade, cabelos negros e lisos. Ela parecia uma índia. Toda vez que eu saía de Minas Gerais para Rondônia, era costume sempre passar nesse prostíbulo, no Mato Grosso, para visitar a Conceição. Com o perdão da palavra, essa foi a puta mais linda que me envolvi em toda a minha vida. E acreditem, logo me apaixonei por Conceição. Ela tinha um apelido que foi lhe dado por seus clientes. O apelido era Conceição do Mato Grosso. Eu sempre achava que tal apelido era devido a ela ser natural do Mato Grosso. Mas depois descobri que a Conceição era índia. A mesma havia nascido em uma vila isolada no Amazonas. Mudou para tentar a vida no Mato Grosso, mas foi enganada pelo Jeremias. Jeremias era o gigolô, dono da zona que eu frequentava. O seu apelido era Nenenzão. Ele era um cara branco, de uns 2 metros de altura. Era um monstro de forte. Ele era do tipo valentão, que se olhasse torto para ele, ele metia bala. Nenenzão e eu tínhamos uma relação estável, pois o bicho era valente, mas eu também era. Ele andava armado com uma peixeira e um 38, e eu andava com 2 peixeiras e 2 revólveres 38. E por esse motivo ele me respeitava, e eu também o respeitava. Além do mais, eu era um dos seus clientes. Certo dia, questionei a Conceição o porquê do apelido Conceição Mato Grosso, e ela me disse que era porque o mato era bem grosso. Eu me arrependi de ter perguntado. Bem, virou rotina sempre levar dinheiro, joias e presentes para Conceição. Às vezes, devido às longas viagens, eu ficava meses afastado de Conceição, mas logo arrumava um pretexto para viajar por aquela rota e ver a minha amada. Uma certa noite, cheguei naquela fazenda onde funcionava esse prostíbulo, e a Conceição estava com outro homem na cama. Aquilo me enfureceu muito. Fui até o quarto que estava o casal e apontei a arma para o homem que mantinha relações sexual com ela. Quando vi aquilo, fiquei enfurecido. Puxei o gatilho para atirar. Mas logo ouvi um tec. Era um barulho de outro gatilho que vinha no meu ouvido. Era Nenenzão. Ele disse que atiraria em mim se eu atirasse no seu cliente. Bem, guardei a arma e Nenenzão me chamou para conversar. Ele disse que ali era um cabaré, e seu cabaré não era a casa da mãe Joana, que qualquer um fazia o que queria, e que lá tinha regras. Eu disse que pagaria tudo que a Conceição devia para ele, e a levaria de lá, para morar comigo. E para o meu espanto, o Nenenzão disse ok. Falou que ela devia 5.000 cruzeiros. E então, ele disse que poderia levá-la, mas somente se ela quisesse. E para minha surpresa, a Conceição não quis. Ela disse que tinha medo que Nenenzão fosse atrás dela. E disse também que não me conhecia para confiar em mim. E até disse que estava ali à procura de sua irmã, que veio do Amazonas com ela, mas logo desapareceu. Por isso não poderia deixar o Mato Grosso. Mas me fez uma promessa, que se eu esperasse mais uns dias, ela logo iria embora comigo. Bem, concordei. Mas logo sentia que a Conceição estava me enrolando. Mas enfim, passaram dias, semanas, meses e nada da Conceição decidir. Enquanto ela não decidia, nós íamos mantendo as nossas relações sexuais, sempre que eu ia nesse cabaré. Bem, certa vez era lua cheia. Cheguei até a fazenda procurando pela Conceição.
e ela não estava. Perguntei ao Nenenzão aonde ela estava, e ele disse que ela estava passando mal, e por isso não poderia ficar comigo aquela noite. Saquei o meu revólver e apontei para Nenenzão, e perguntei aonde estava a Conceição. Nessa hora, todos correram do local, pois estavam com medo de uma eventual troca de tiro. Nenenzão começou a rir e disse: Rapaz, nesse mundo, você é o único cabra macho que tem a ousadia de me afrontar. A Conceição está na casa dos fundos, onde dorme o caseiro. E a próxima vez que você apontar essa arma, é bom que atire, porque eu não terei paciência com você novamente. Saí de lá e fui correndo até a outra casa, que ficava ali mesmo no sítio. Gritei por Conceição por toda a casa, até que cheguei em um dos quartos e lá estava ela, acorrentada na parede e totalmente nua. Tirei ela de lá e a levei para a cama. E no outro dia cedo a perguntei o que houve. E ela disse chorando que não aguentava mais aquela situação. Eu a abracei e disse que a levaria comigo naquela mesma noite. Ela me olhou, suspirou e disse: Você não desiste mesmo, hein? Ok, eu aceito ir com você. Você não vai se arrepender, meu amor. Conceição começou a rir e disse, me olhando nos olhos: Eu não, mas você vai. Logo falei que ela era a mulher que eu amava e que nunca, jamais me arrependeria de estar com ela. Pois bem, disse a ela para arrumar suas coisas que às 20 horas passaria lá com o caminhão para buscá-la, e ela concordou. Quando estava saindo, falei para Nenenzão que retornaria às 20 horas para buscar a moça, e se alguém se intrometesse, haveria sangue. Nenenzão me olhou com uma cara de preocupado e disse: Veja aí, você é encrenqueiro pra porra. Mas é meu melhor cliente. Vou te dar um conselho. Não faça isso. O que você está lidando não é desse mundo. Meu conselho para você é que não se empolgue demais. Deixe a Conceição aqui. Ela é uma mulher da vida e você é um homem de família. Não vale a pena. E eu logo disse: Não estou interessado em conselhos de um gigolô. A sua vida é tão suja quanto a minha. Eu vou levar a Conceição hoje à noite. Espero que estejamos entendidos. E não se preocupe, eu aprecio esse lugar. Cedo ou tarde, eu apareço para fazer umas visitinhas, se é que você me entende. Nenenzão apenas me olhou sério desta vez, e nada daquele sorriso sarcástico. Bem, eu fui embora para o hotel onde eu estava hospedado. Fui dormir um pouco, pois precisava estar de pé às 20 horas para seguir estrada para Rondônia. Passaria apenas no cabaré para buscar a Conceição. Assim que retornei para o cabaré, para minha surpresa, a Conceição já me esperava no andar de baixo. E tudo estava na mais perfeita paz, sem brigas e sem tiroteios, como eu pensei que seria. Bem, a Conceição estava apenas com uma bolsa pequena. Eu a questionei aonde estava o resto dos seus pertences, pois se ela não sabia, nós nunca mais voltaríamos ali naquele lugar. Ela disse que estava recomeçando uma vida nova e não queria nada que a fizesse lembrar dos seus dias de prostituta. Bem, isso foi uma atitude plausível da parte dela, mas mesmo assim desconfiava de uma emboscada. Ainda mais pelo fato de não ter visto o Nenenzão aquela noite. Bem, eu saí com Conceição da fazenda. Caminhávamos em direção ao caminhão, e eu estava segurando a arma na cintura. Mas tudo ocorreu normal. Entramos no caminhão e dei partida. Conceição disse que precisava ir se despedir da sua mãe adotiva, que morava no vilarejo ali perto,
e queria que eu a levasse lá. E eu a levei. Era uma casinha bem velha, no meio do mato. Achei estranho que morasse alguém ali, mas decidi esperar no caminhão enquanto a Conceição ia lá se despedir da sua mãe adotiva. Depois de alguns minutos, reparei que tinha 2 carros parados perto da casa e também havia uma moto. Mas não parecia ser nenhuma armadilha, pois os carros e a moto estavam deteriorados. Era como se alguém os tivesse abandonado há anos. Mas mesmo assim, para me prevenir, eu apaguei a luz dos faróis do caminhão, pois assim seria mais difícil de alguém me ver naquela escuridão. Depois de alguns minutos, comecei a ouvir gritos, vindo de dentro daquela casinha. Parecia ser gritos da Conceição, mas ao mesmo tempo que os gritos pareciam ser dela, pareciam não ser, pois era uma espécie de grito misturado com gemidos, e um tom alto e grave. Puxei os 2 revólveres da cintura e fui em direção à casa cautelosamente. A lua cheia brilhava no céu, clareando um pouco o lugar. Em seguida, ouvi um barulho de moto se aproximando. Escondi na frente do caminhão. Olhei despistadamente e vi a silhueta de um homem descer da moto e se aproximar do caminhão. Assim que o homem olhou pela janela do caminhão, eu o surpreendi por trás e ordenei que ele soltasse a arma. Aquele homem era o Nenenzão. Ele logo me pediu calma e disse que se ele soltasse a arma, nós 2 morreríamos. Puxei o gatilho e já ia atirando, mas rapidamente ele soltou a arma. Eu perguntei o porquê dele estar me perseguindo, e ele disse que estava fazendo aquilo para salvar a minha vida, pois a Conceição não era o que parecia ser. Ele disse que era ali naquele local ermo que a Conceição fazia as suas vítimas. Fiquei sem entender nada. Para mim, aquele homem estava louco, e eu estava decidido a matá-lo. Mas logo escutamos um uivo estrondoso de doer os ouvidos, vindo da casa. Quando olhei em direção à casinha, lá, na porta, estava uma criatura que parecia ter vindo do inferno. Tinha os olhos vermelhos como brasa, uma pelagem escura que cobria todo o seu corpo. As suas pernas eram em forma de Z. Aquilo era corcunda e os seus braços ficavam quase encostando no chão. Fiquei sem reação. A criatura veio correndo em nosso encalço. O Nenenzão pegou a arma no chão e conseguiu dar 2 tiros na criatura. Porém, acho que ele acertou apenas um. Mas aquela coisa nem se abalou com o tiro. Aquilo rapidamente se investiu contra Nenenzão, o derrubando no chão. Eu, com receio de acertar Nenenzão, não atirei na coisa, mas cravei a minha peixeira nas costas daquilo. A coisa correu para o mato. Eu logo entrei e liguei o caminhão. Chamei Nenenzão, mas ele estava procurando a arma que caiu no momento em que ele foi atacado. Mas logo a achou. Mas assim que abriu a porta do caminhão para entrar, a criatura o agarrou por trás. Ele, como era muito forte, conseguiu entrar com a criatura o agarrando pelas costas. Porém, só metade daquele bicho entrou no caminhão. Nenenzão pedia desesperado que eu atirasse, mas a criatura se movia muito rápido. Aquilo cravou seus dentes no pescoço de Nenenzão e com apenas uma mordida, quase arrancou seu pescoço. Foi sangue para todos os lados. E em seguida o puxou para fora do caminhão. Dei a ré para ir embora dali, mas a coisa pulou bem no capô do caminhão. Mas dessa vez eu meti bala. Aquilo logo caiu embaixo do caminhão, então acelerei para passar por cima. Mas acreditem, foi difícil passar com o caminhão por cima daquilo, pois a coisa parecia levantar o caminhão, coisa que eu julgo impossível de acontecer. Mas logo consegui passar por cima daquilo.
Assim que passei por cima da criatura por completo, parei o caminhão, respirei fundo, recarreguei a arma e logo desci do caminhão para buscar a Conceição. Pois na minha cabeça ela estava na casinha escondida da criatura. Então, para me prevenir, eu me aproximei do corpo daquele bicho e descarreguei o revólver naquilo. Fui até Nenezão ver se ele ainda estava vivo, mas era tarde demais para ele. Quem diria, aquele homem se arriscou para me salvar. Pois é, vai conhecer o coração do ser humano. Me despedi dele e fechei os seus olhos. E quando volto a atenção novamente para a criatura, aquilo havia sumido. Quem estava ali, caída e sangrando, agora era a Conceição, nua e com várias perfurações de bala pelo corpo. Até então, eu havia agido por instinto. Não tinha consciência do que estava acontecendo. Por isso, o meu corpo tinha adrenalina e não medo. Mas agora que tomei consciência de tudo, que estava ali com 2 cadáveres, e que aquilo foi de fato uma tocaia de Conceição para mim, o medo veio dos pés até a espinha. Entrei no caminhão e saí dali o mais depressa que consegui. Eu nem fui para Rondônia, retornei para Minas. Entreguei o caminhão para o meu patrão e pedi conta. E só voltei a trabalhar como caminhoneiro 5 anos depois do ocorrido. Porém, nunca mais fiz aquela rota. E nem relatei esse caso para as autoridades, pois queria a distância daquele lugar. Posteriormente, eu vi muitas aparições de fantasmas nas rodovias, mas nada do que eu vi se comparou àquele dia em que eu fui atacado pela lobisomem. Boa noite.